Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 até o 14. Quem achou, diga amém. O texto sagrado diz assim: não que eu o tenha já recebido ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você repita essa frase do início do versículo 14 comigo. Diga: prossigo para o alvo. Fala para algum vizinho aí perto de você: prossigo para o alvo. Essa palavra traduzida aqui, na versão que eu estou usando, atualizada de Almeida, como prossigo, a palavra grega dioko, ela significa fazer correr ou fugir, afugentar, mas ela também significa correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás. Um dos significados que ela tem é também de perseguir. Eu queria usar essa ideia não só de quem prossegue ou que fala de continuidade, mas eu queria explorar essa ideia de correr atrás, de perseguir. O apóstolo Paulo, quando diz eu prossigo para o alvo, ele está dizendo eu corro atrás do alvo, eu persigo o alvo. Eu acredito que o apóstolo Paulo não está apenas querendo tornar conhecido aos crentes da cidade de Filipos, os irmãos filipenses, ou apenas a mim e a você o que ele fazia. Embora a gente possa classificá-lo e a gente consegue ver esse perfil de Paulo na soma das suas epístolas, de tudo aquilo que a palavra de Deus trata sobre ele, desde o livro de Atos, eu creio que a gente pode botar um adjetivo nele e chamá-lo de um perseguidor de alvos. Mas eu acredito que a razão pela qual ele compartilha isso é para tentar nos inspirar, é para sinalizar que aquilo que para ele era um estilo de vida, na minha e na sua vida também deve ser um estilo de vida. A palavra que eu quero compartilhar hoje não é apenas para te ajudar nas resoluções do novo ano. Eu acredito que o que nós vamos compartilhar são princípios bíblicos e devem ser parte de um estilo de vida. O tema da minha mensagem, pensando em mim, em você, em cada um de nós, que vai seguir esse exemplo de Paulo, é perseguidores de alvos. Nós precisamos entender que não apenas a vida cristã, mas a vida como um todo, ela requer de nós essa capacidade de enxergar um alvo claro e definido, de estabelecer metas, de ser norteado por objetivos e por propósitos. Eu acho que foi o Farley que citou ontem uma frase que a autoria é atribuída a Sêneca, um filósofo grego antigo, e diz: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. O que o apóstolo Paulo está sinalizando é princípio de vida cristã. Ele diz: eu prossigo para o alvo, eu persigo o alvo. E ele está dizendo que para alcançar o alvo, ele precisava se esquecer de algumas coisas, deixar algumas coisas para trás. Ele precisava aprender a estar livre, desembaraçado, a fim de percorrer e perseguir aquele destino desse alvo muito específico. E eu quero compartilhar com você, como eu disse, entendo que isso é princípio bíblico, né? Eu sei que quando nós estamos numa data muito propícia para ensinar esse tipo de verdade. Porque numa virada de ano como essa, a gente está olhando para trás, fazendo o balanço do que fez, do que não fez, do que deveria ter feito, daquilo que precisamos ainda fazer. E eu li alguns anos atrás, eu sempre brinco com isso, que ainda continua estando assim nas cabeças da lista de resoluções para o novo ano de, não vou dizer de todo mundo, mas da grande maioria das pessoas, a tal da meta de emagrecer e sair do vermelho, né, na conta bancária. E não estou dizendo que isso não sejam coisas importantes e que não devam estar na sua lista. Mas ser norteado por meta é muito mais do que apenas uma simples resolução para o próximo ano. Eu acredito que nós precisamos entender a vida como parte de um projeto. Citei aqui uma frase de Sêneca, quero citar
alguns desses pensamentos, não para de forma alguma tentar equiparar a frase de pensadores como esse no nível do que a palavra de Deus diz. Eu e você somos orientados pela palavra de Deus, é nela que nós cremos, é por ela que nós nos movemos, mas além de tentar trazer algumas ilustrações e aplicações de declarações de outros, eu quero te mostrar que mesmo aqueles que não conheciam os princípios da palavra de Deus, que nós vamos compartilhar hoje, mas que foram reconhecidos como pensadores que ajudaram a humanidade. Parece ser um consenso, o entendimento que eles tinham de que nós precisamos perseguir alvos e perseguir metas. E a primeira coisa que eu quero começar explorando é que a razão pela qual eu estou usando no plural a frase perseguidores de alvos é que existem diferentes tipos de alvos. Quando o apóstolo Paulo diz eu prossigo para o alvo, ele faz referência ao prêmio da soberana vocação. Ele está falando do chamado de Deus para mim e para você, do chamado de Deus para as nossas vidas, para vivermos a vida cristã, para completarmos a carreira cristã e finalmente desfrutarmos da recompensa eterna. Em 1 de Pedro 1,9, o apóstolo diz assim, para que alcanceis o fim da vossa fé. Quando ele fala o fim, ele não está dizendo que a fé simplesmente terminou, mas ele diz para que alcanceis o objetivo final, o propósito final da vossa fé. Ele diz a salvação das vossas almas. A razão principal pela qual eu e você cremos em Deus e na obra do Senhor Jesus não é apenas para tentar melhorar nossa qualidade de vida aqui na terra. Nós temos um destino eterno. Eu não sei você, mas eu vivo em função de uma frase. É o dia que eu vou atravessar os portais da glória e ouvir da boca do Senhor Jesus a declaração, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O apóstolo Paulo, ele está destacando aqui esse bendito alvo, o prêmio da soberana vocação, e ele revela para mim e para você que o primeiro e grande alvo da vida de cada um de nós, podemos dizer, o alvo da vida cristã, é de fato concluirmos a carreira. Esse apóstolo Paulo, que era um perseguidor de alvos, já velho, quando está chegando a hora da sua morte, coisa que ele sabe que está para acontecer, ele declara numa das suas epístolas a Timóteo, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, e ele diz, eu guardei a fé. O que ele quer dizer com guardar a fé? Ele diz, eu não deixei que a fé se perdesse ao longo do caminho. Eu não comprometi a minha fé ao longo do caminho. Aliás, ele está dizendo, eu encerrei a carreira. Ele está dizendo, eu terminei o caminho. Eu percorri o trecho todo até o final. E nós precisamos, de fato, entender e compreender. Paulo usa uma ilustração, nós vamos ler sobre isso depois. Lá em 1 Timóteo 1,19, ele fala sobre gente que naufragou na fé. O que ele está querendo dizer com isso? Ele usa uma alegoria de algo que era comum para eles naqueles dias. As viagens longas eram feitas não só a pé e no lombo de animais, mas eles usavam muito as embarcações. Ele usa a figura de um naufrágio. Alguém entra numa embarcação no porto com o objetivo de concluir a viagem, atracando no outro porto, mas a viagem, na verdade, foi abortada. E o naufrágio implicava não só uma jornada interrompida, mas normalmente isso indicava também que as pessoas se perdiam, que elas pereciam antes de ter concluído a sua jornada. Ele usa essa aplicação para a fé, porque ele está dizendo que tem gente que pode não terminar essa carreira. E o maior e o grande alvo que deve nortear a minha e a sua vida é não permitir que nunca, em hipótese nenhuma, a nossa perseguição a esse alvo maior, que é concluir a jornada da fé, seja interrompido. Você pode dizer amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12. Eu quero, nesse texto, te mostrar a importância de que a gente tenha esse foco, essa meta. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. O autor diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O capítulo 11 de Hebreus tem o que nós apelidamos de a galeria dos heróis da fé. Ele está falando de gente que através da fé realizou grandes conquistas e agora ele diz também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Eu creio que ele está fazendo alusão a todos que ele mencionou no capítulo anterior. Ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele está dizendo para você aguentar o tranco, para você não cansar, para você não desmaiar na sua alma, você precisa tentar, prestar atenção. Você precisa olhar firmemente, você precisa ter um foco. Em quem? Ele diz em Jesus. E ele chama Jesus de o autor e consumador da nossa fé. O que ele está dizendo? Se você deixou Jesus dar início à sua fé, você não pode abortá-la ou interrompê-la antes do processo terminar. Ele começa, ele que nos leva até o fim, até a conclusão. Aqui a Bíblia está falando novamente sobre esse alvo maior da vida cristã. Está falando sobre eu e você corrermos com perseverança, com determinação, com dedicação, uma carreira que nos foi proposta. Eu gosto da forma como, algumas décadas atrás, o movimento de discipulado na Argentina passou a resumir de maneira bem didática a vida cristã. Eles separaram isso em 3 etapas distintas, que eles chamavam de porta, caminho e alvo. Porta é a experiência inicial do encontro com Cristo. O próprio Jesus diz, eu sou a porta. É quando eu e você entramos em Deus, no corpo de Cristo e nessa caminhada cristã, através da rendição ao senhorio de Jesus e da fé, que traz essa apropriação da obra que Jesus realizou na cruz e no Calvário. A porta é uma experiência inicial. O alvo é o nosso objetivo final. Eles resumiram o restante da vida cristã, entre o momento que a gente se converte e entra pela porta, até o momento que a gente vai terminar tudo alcançando o alvo. Eles definiam o resto desse período como o caminho. Muitas vezes a Bíblia intercala o termo caminho, ela intercambia pela expressão carreira. Há uma carreira que nos foi proposta e nós temos um alvo. E nós precisamos corrê-la com dedicação, nos inspirando no Senhor Jesus, na sua própria dedicação, para que isso também nos motive. O alvo maior, e esse alvo é o mesmo para todo mundo, o alvo maior para cada um de nós, é de fato essa conclusão da vida cristã. Isso deveria ser a coisa principal a nos nortear. Agora, apesar de esse ser o mesmo alvo para todo mundo, existem coisas que podem ser alvos na vida de um e não necessariamente na vida de outro. Nós podemos destacar o fato de que Deus, embora tenha algumas coisas como esse alvo maior da vida cristã, que é completar a carreira e a caminhada da fé, e isso seja o mesmo para todo mundo, Deus tem planos personalizados para cada um de nós. Então nós podemos também destacar como alvos, na hora de alistar esses diferentes tipos de alvos, aquilo que a gente colocaria na categoria promessas pessoais. Tem coisas que Deus prometeu para mim, mas não necessariamente para você. Tem coisas que Deus prometeu para você, mas não necessariamente para mim ou outra pessoa que você conheça. E nós precisamos entender que quando Deus nos faz promessas no âmbito pessoal, a gente também deve entender isso como um alvo a ser perseguido, como um alvo a ser alcançado. O pastor Farley ontem trouxe uma palavra muito abençoada no culto da virada, e ele citou aqui um texto que eu quero ler. Ele leu o texto que eu quero ler novamente. Josué capítulo 14, a partir do versículo 10. Fala de Caleb. Caleb junto com Josué foram os 2 únicos de uma geração inteira que entraram na terra prometida. Deus fez uma promessa específica que está registrada em Números 14. E agora, 45 anos depois, nós temos essa conversa de Josué 14. Caleb está diante de Josué, o novo líder, e ele diz assim, eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. Você pode repetir essa frase, como prometeu? E diz assim, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor me falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Esse camarada chega no final da vida dele dizendo, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, que foi uma promessa que Deus me fez de me honrar de uma forma especial, entrando na terra prometida. E diz, Deus me guardou em vida por conta da promessa dele. E Deus vai me dar uma bela porção de herança aqui dentro, porque eu tenho uma promessa.
Aquela promessa era para Caleb, num certo sentido também para Josué, tem detalhes que diferenciam um do outro, mas não eram para todo mundo. E muitas vezes nós precisamos entender que de formas diversas Deus pode fazer promessas ao meu e ao seu coração. Ele pode falar com você por meio de um sonho, de uma visão, ele pode usar uma voz profética, ele pode falar diretamente ao seu coração. E quando Deus nos faz promessas, nós precisamos entender que ainda que sejam de âmbito pessoal, elas se tornaram alvos que deveriam ser buscados, alvos que deveriam ser perseguidos. Além do alvo maior da vida cristã e das promessas pessoais, eu creio que nós podemos falar aqui de alvos ministeriais. Abra comigo sua Bíblia em Atos, no capítulo 26, no verso 19. Quando o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, ele conta a sua experiência de conversão, ele conta como Jesus lhe apareceu, ele começa a falar das coisas que o Senhor Jesus não apenas prometeu, mas o comissionou a fazer, e ele arremata essa ideia no verso 19, dizendo: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está dizendo que o Senhor falou para ele que ele pregaria não só aos judeus, como também aos gentios e até mesmo diante dos reis. Paulo está dizendo: eu não fui desobediente à visão celestial. Desde que Deus me sinalizou qual era a missão, qual era o alvo, qual era o propósito, eu estou perseguindo isso, eu estou correndo atrás disso. Eu decidi não desobedecer o que Deus me propôs, o que Ele colocou diante de mim, como um alvo a ser alcançado. Quando eu falo de alvo ministerial, não quero que você pense somente em alguém que está envolvido em tempo integral no ministério. A palavra ministério é sinônimo de serviço. Todos nós fomos chamados para servir. Nós não fomos todo mundo chamado para fazer a mesma coisa, mas cada um foi chamado para fazer alguma coisa. E nós temos a responsabilidade de entender o que Deus espera de cada um de nós. Outro dia alguém falou: pastor, esse negócio de descobrir o plano de Deus personalizado para cada um de nós é complicado, não é não? Eu falei: não, é emocionante. Para mim é diferente de complicado. É um desafio, mas também é empolgante. O problema é que muitas vezes nós queremos a lei do mínimo esforço. A gente não quer precisar gastar tempo orando, jejuando, buscando Deus, aquietando diante do Senhor. E a gente quer que as coisas simplesmente já venham de uma forma pronta e acelerada, versão expressa. Mas fato é que Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. E Deus não quer apenas que eu e você tomemos decisões, pensando só na nossa vida natural. Em Tiago, no capítulo 4, ele diz, se não me engano, no verso 13, ele diz: vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. O que ele está tentando dizer? Não defina a sua vida, ainda que nossa cabeça seja só profissional, sozinho. Busque o cumprimento da vontade de Deus. Porque até mesmo o lugar onde você vai estar inserido trabalhando, seja uma empresa, um lugar específico na sociedade, como, podendo ter influência sobre pessoas à sua volta, até mesmo aquilo que parece só uma mera forma de você ganhar provisão para a sua família e o seu sustento diário. Eu gosto de dizer que Deus tem segundas intenções. Deus normalmente tenta usar o lugar onde cada um de nós está inserido no contexto social, para que a gente possa ser instrumento dele para tocar e servir pessoas. Mardoqueu manda um recado à sua sobrinha Esther no palácio. Ele diz: quem sabe, Esther 4,14, se não foi para um tempo como este, que chegaste a ser rainha. O que ele está dizendo? Minha filha, se você acha que ganhou apenas um spa permanente nesse palácio do rei, você está enganada. Deus tem um propósito. Será que o propósito de você estar aí não era justamente esse? Esse momento que você pode ser bênção em favor do seu povo? Então nós precisamos ter uma visão, querido, de serviço. Não importa o contexto onde você esteja. Ninguém é pequeno demais, ninguém está numa posição inferior demais que não possa ser instrumento de bênção para os outros. Por favor, diga amém. Em 2 Reis, capítulo 5, a palavra de Deus fala de uma das filhas de Israel que foi levada em cativeiro como despojo de guerra e agora está vivendo como uma escrava na casa de Naamã, um general dos sírios. Interessante que essa moça tinha tudo para estar vivendo em amargura, reclamando da vida, que as coisas não deram certo para ela, que talvez ela podia até estar reclamando com Deus, Deus me abandonou, como é que eu venho do lugar de liberdade para parar aqui como escrava? Mas o dia que ela vê Naamã reclamando da sua lepra,
ela disse, se você conhecesse o Deus de Israel, se colocasse diante do profeta, o homem de Deus está lá, você ia ser curado da sua lepra. E ela foi um instrumento divino de conversão para um dos grandes líderes daquela nação, que ainda era inimiga de Israel. Não existe lugar, querido, onde eu e você possamos estar colocados, que a gente não possa transformar numa maneira de servir os outros. E nós precisamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Porque quando entendemos isso se torna um alvo, um objetivo a ser perseguido. Eu concordo que nenhum de nós vai começar entendendo plenamente tudo que Deus tem para cada um de nós. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Há momentos onde eu e você começamos a ter mais clareza do que é o chamado, do que é o propósito de Deus. Mas dentro da luz que a gente tem, a gente deve estabelecer um alvo, uma meta e dizer, eu vou correr atrás disso. Quem está entendendo, diga amém. Nós podemos dizer que nós temos alvos que mudam de acordo com as diferentes fases da vida. Uma criança ainda muito nova, ela não tem responsabilidade nenhuma de trabalhar. Isso não deveria ser para ela uma meta a curto prazo. Aliás, de acordo com a fase, a gente precisa mudar de comportamento, de atitude, de forma de pensar. Em 1 Coríntios 13:11, o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Ou seja, há mudanças de ciclos, de fases dentro da própria vida. Uma criança não pode querer ser criança a vida inteira. O solteiro, ele tem uma maneira de pensar e de viver enquanto solteiro, mas quando se casa, ele precisa se ajustar à nova fase. Tem muito casado que ainda quer viver com a mentalidade de solteiro. E essas coisas não combinam. Assim como na adolescência não se vive com a mentalidade de criança, assim como na fase adulta não se vive com a mentalidade da adolescência, nós precisamos entender que há alvos que se renovam. Então, por exemplo, existe uma fase que os nossos filhos estão lá só estudando. E é comum a gente ouvir eles reclamar da mesma forma que a gente reclamava quando estudava. Eu não sei para que eu estou fazendo isso, não sei do que isso vai me servir na vida. Não é verdade? Agora, nós precisamos levar os nossos filhos a entender que eles têm que ter alvos. Então, por exemplo, sempre conversei mais isso com Israel do que com Alice. Por ele ser o menino lá em casa, eu falava disso um pouquinho mais com ele. Eu dizia, meu amigo, você quer um dia casar e ter família? Quero. Eu falei, você vai ter que sustentar a sua família. A razão pela qual se estuda, e você não deveria nem se limitar só aos estudos escolares, você deve aprender a correr atrás de aprender tudo que você puder, é porque isso te ajuda a se capacitar e se aperfeiçoar. Para quê? Para que um dia você possa sustentar a sua casa. Eu gosto de dizer que antes de Deus dar uma mulher para o homem, a primeira coisa que Deus deu para o homem foi trabalho. Porque tem que trabalhar muito para sustentar aquela dona. Então a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, prepara a tua lavoura, os teus campos lá de fora e depois edifica a sua casa. Qual é a meta do solteiro? Se ele está lá na cabeça, eu vou casar, ele precisa também ter uma meta de ter condições de sustentar o lar. E a partir do momento que casou, Paulo diz, olha, o solteiro cuida das coisas do Senhor, ele está desimpedido. O casado tem que cuidar das coisas do mundo e de como agradar a sua esposa e a esposa de como agradar o marido. A partir do momento de se tornar o dois, que ele não é mais cada um vivendo sua vida independente. Você tem que ajustar os seus alvos em função de uma outra pessoa. E quando o casal decide ter filhos, vai mudar tudo de novo. E a cada novo filho que chega, nós temos novas fases. Então, o planejamento de um pai não é mais apenas sua meta de vida pessoal ou da família. Ele agora tem a responsabilidade de olhar para os filhos e entender que até que eles tenham a fase de maturidade para perseguir os alvos, nós precisamos ajudá-los a chegar lá. Então, quando eu falo de perseguir alvos no plural, é porque existe não só esses diferentes tipos, mas só dentro disso estamos falando das fases da vida, nós temos alvos distintos. Nós ainda poderíamos incluir aqui alvos pessoais. Aquilo que você quer alcançar e conquistar financeiramente, aquilo que diz respeito à sua saúde, ao nível de aperfeiçoamento pessoal. Lá em casa a gente tinha metas até em relação a algumas viagens. Coisas e lugares que a gente como família queria estar juntos, se conhecer e visitar juntos. E nós estamos aproveitando. Meu filho que está estudando fora veio passar aqui as férias com a gente. Nós vamos dar
uma escapadinha agora, uma semana em janeiro, e vamos riscar o último lugar que faltava da nossa lista de lugares aqui no Brasil que a gente queria conhecer em família. Até porque daqui a pouco ele está com a própria família dele, era a nossa chance agora. A gente resolveu que isso para nós significa que todo mundo tem que ter meta para viajar? Não. Mas para nós, no âmbito pessoal, na nossa família, a gente queria algumas dessas coisas. Agora, o importante, querido, é que você consiga, desde o que é prioritário, né, o grande alvo da vida cristã, as promessas pessoais, os alvos ministeriais e mesmo as diferentes fases da vida e aquilo que é pessoal. O importante é que você entenda a necessidade de ter metas. Aristóteles disse, na realidade, viver como homem significa escolher um objetivo e dirigir-se para ele com toda a conduta. Repito, não estou citando os pensadores para colocá-los no patamar do que a Bíblia diz, mas para mostrar que até quem não conhecia a Bíblia entendia que a maneira correta de se viver a vida era com metas e com alvos. E nós precisamos entender esses alvos e correr atrás deles. Minha esposa, um dia desse, estava mostrando para os nossos filhos algumas das cartas, porque nós estamos há 21 anos casados, namoramos, entre namoro e noivado foi 1 ano e meio, e a gente começou o nosso relacionamento morando em estados diferentes. Então, boa parte da nossa comunicação, na época, era por cartas. Telefonema era um artigo de luxo para, de vez em quando, depois da meia-noite, quando o interurbano ficava mais barato. Quantos se lembram dessa época? Né? Não tinha essas facilidades de hoje. Então, muito das nossas conversas era por carta. E a Kelly mostrando para os nossos filhos ali, o Israel e a Alice, as cartas, e eles se divertindo. Divertindo de frases bregas que já não se usam hoje, né? Se divertindo da maneira como a gente tinha que lidar e namorar. E eu lembro que logo no início, quando a Kelly falou, vou mostrar para vocês nossas cartas, a Alissa, numa atitude meio que de bullying para cima da gente, né? Diz, carta? O que é carta? Como quem diz, minha geração não faz nem ideia do que é isso. O Israel entra no jogo dela e, para ironizar ainda mais, diz, olha, é como se alguém escrevesse um e-mail, Lissa, mas em vez de enviar, ele imprimisse. Pegasse o e-mail impresso, levasse em mãos para entregar para outra pessoa. Né? Basicamente, ele está dizendo que ridículo que era isso. E agora, no meio de toda essa diversão nossa, de relembra as coisas e eles zombam um pouquinho da gente, a Kelly me diz depois, Luciana, eu fiquei impressionada enquanto estava lendo as cartas para eles. De perceber, estamos falando de cartas de 22 anos atrás, pelo menos. Ela diz, você sabia exatamente o que você queria, para onde você ia. Como homem de Deus, no seu chamado, no seu alvo ministerial, o projeto familiar, as coisas que nós iríamos construir. Ela diz, você nunca estabeleceu datas, mas é impressionante. Ela diz, olhando hoje, 22 anos depois dessas cartas, ela diz, alegra meu coração perceber o quanto sua vida foi norteada por propósitos. Eu não acredito que eu sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu acredito, querido, que se nós vamos viver o sucesso dentro do plano e do propósito de Deus, nós precisamos entender a importância de ter alvos nas mais diferentes áreas e persegui-los. Por favor, diga amém. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, a primeira foi justamente falar aí dos diferentes tipos de alvos. A segunda é a necessidade que nós temos de ter cuidado com as distrações. Coisas que vão nos desfocar da meta ou do alvo. Você pode repetir isso só para te ajudar a lembrar? Diga, cuidado com as distrações. Quem tem meta, querido, não pode se deixar distrair. E tem muita coisa que pode entrar nessa categoria de distrações. O pastor Farley falou de coisas que nos atrapalham a perseguir o projeto de Deus para nós. E uma das coisas que foi citada ontem aqui foi o pecado. Acho que você começou por isso. Não só quando falamos desse grande alvo maior da vida cristã, que é completar a carreira, mas mesmo quando falamos das promessas pessoais de Deus, de alvos ministeriais, penso numa coisa que pode bagunçar a vida da gente, e o jogo é justamente o pecado. Em Gênesis 39, de 7 a 10, a Bíblia fala da mulher de Potifar dando em cima de José todo santo dia. Tem gente que numa hora como essa, ela não tem meta, não tem foco do que é a relação com Deus, do que é o seu chamado, ela simplesmente perde, né, o foco que deveria ter e descamba no caminho. Tem gente que ainda tenta se consolar usando argumentos. Fui injustiçado minha vida inteira, estou aqui como escravo sem merecer, tenho direito a ter um pouquinho de alegria ou de prazer, mas a verdade
é que José olha para aquela mulher e diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Sabe o que ele está dizendo? Minha querida, antes de pensar no funcionamento das coisas naturais aqui na terra, eu estou focado e orientado por um alvo e um objetivo muito maior. Eu tenho um relacionamento com Deus que eu quero honrar. Eu tenho uma salvação diante de mim. Eu tenho promessas que Deus me fez. Eu tenho alvos que não são só pessoais, são ministeriais. Envolve agradar a Deus. Eu não posso me colocar na rota de colisão com Deus. Quando a gente está focado com o alvo, a gente precisa ficar atento para evitar as distrações. E elas vêm de muitas formas. O pecado pode ser uma delas. Mas muitas vezes as adversidades, elas também se tornam uma distração. Em Neemias, eu gostaria que você abrisse esse texto. Neemias, no capítulo 4. Neemias é outro grande líder que tem uma capacidade enorme, né, de ser focado, orientado por propósito. Ele, na missão que teve de restaurar os muros de Jerusalém, ele conseguiu essa façanha em 52 dias, em menos de 2 meses. Ele mobiliza a nação para trabalhar, para reconstruir, e eles estão diante de uma ameaça, de um ataque iminente, de uma guerra, mas nem isso fez eles pararem a obra. Olha o que a Bíblia diz em Neemias 4,16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. E o que tocava a trombeta, que era quem tinha a responsabilidade de convocar o exército, ele diz, estava junto de mim. Estamos na iminência de guerra, Neemias diz, e daí? A obra continua. Metade de nós trabalha, metade fica de guarda. Da metade que trabalha, metade fica ou com uma arma na mão ou com a arma na cinta. Nós vamos estar de prontidão, nós vamos resolver a encrenca que surgir, mas nós não vamos perder o foco daquilo que nós estamos fazendo. Tem muita gente, querido, que diante das primeiras adversidades, você percebe que já desanima. Não é o fato de que Deus fez uma promessa a você que significa que você não vai ter dificuldade para chegar lá. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, no livro de Salmos, diz que a palavra que o Senhor deu a José, essa mesma palavra o provou. A mesma palavra que Deus dá, que sinaliza o plano e o propósito dele para nós, vai nos provar. Circunstâncias difíceis surgirão, mas a gente não pode se deixar distrair e a gente tem que resolutamente perseguir os nossos alvos. Por favor, diga amém. Em Neemias 6,3, nós temos uma segunda situação, onde os caras mudam o discurso, dizendo, olha, não vai ter guerra, nós não vamos atacar vocês. Mas eles convidam Neemias, dizendo, nós temos que sentar para ter uma reunião, nem que seja para conversar pacificamente. No verso 3 de Neemias 6, a gente lê assim, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? A gente precisa entender, querido, que não só adversidades, mas muitas vezes a opinião, a proposta, o convite, às vezes até a pressão de outros pode nos tirar do nosso foco e do caminho correto. E nós precisamos ficar firmes e determinados a não nos permitir ser distraídos daquilo que Deus colocou diante de nós como meta. Tem gente que tem muita dificuldade de às vezes falar não para alguém. E muitas vezes ele se perde no que deveria ser uma meta a seguir, porque ele quer agradar todo mundo. Irmão, deixa eu te dizer algo. Se você de fato quer agradar a Deus, muitas vezes a opção de agradar todo mundo não está disponível. Em Gálatas 1,10, o apóstolo Paulo diz assim, se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Porque nem sempre fazer aquilo que Deus pediu, irmão, significa agradar todo mundo. Mas nós precisamos ser orientados por propósito. Paulo não estava sendo desrespeitoso a ponto de dizer, estou me lixando com todo mundo, não era isso. Mas ele está dizendo o seguinte, antes de querer agradar os outros, eu quero agradar e honrar Deus. O Deus colocou metas diante de mim. Quando chega a hora de Paulo ir para Jerusalém, e os profetas começam a dizer o que é que vai acontecer em Jerusalém, os irmãos começam a botar maior pressão em cima de Paulo. Não vai não. Paulo está dizendo, olha, essa palavra profética do que vai acontecer comigo, não é Deus me mandando ir. É Deus me mostrando justamente qual será o preço da minha obediência. E diz, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade o que me espera são cadeias, tribulações, perseguições. Paulo diz, eu estou pronto, vamos embora. Ele não está necessariamente sendo teimoso e não ouvindo os outros.
Ele diz, Deus me assegurou que seria assim, Ele só está me lembrando o preço da minha obediência. E quer vocês gostem disso, quer não, estou indo, fui. Porque ele era alguém norteado por propósito, por alvos, por objetivos. Sêneca, eu quero citá-lo de novo, ele diz, temos, pois, de determinar qual deva ser o objetivo do nosso querer, e a ele nos ater com perseverança. Eu percebo que muitas vezes é fácil a gente se distrair. E quando Deus coloca alguns alvos no nosso coração, a gente precisa saber trabalhar as prioridades. Esse ano 2017 agora, com uma palavra de Deus, eu decidi que ia me doer muito aqui dentro da igreja, no sentido de treinamento. Já estamos anunciando, eu quero que você se prepare. Vamos começar o 2º ano da nossa escola bíblica, às segundas-feiras à noite, a partir de março. Vamos ter um 3º ano, na terça-feira de manhã. Agora, quando Deus me deu essa orientação, isso teve que necessariamente remodelar o quê? A minha agenda. Porque eu tenho recebido muitos convites internacionais. Mas eu tenho que estar aqui normalmente os domingos, salvo exceções, segunda e terça, vou estar todas elas. Não dá tempo de sair na quarta, fazer tudo que precisa em determinados países e voltar a tempo. Então, a maior parte desses convites internacionais rodaram quando Deus colocou uma meta. E a gente não pode se distrair. Porque tem gente que muitas vezes fica empolgado com algo que surge e depois ele quer dar um jeitinho de encaixar tudo. E muitas vezes a gente acaba se distraindo. Nós precisamos ter cuidado e evitar as distrações. Por favor, diga amém. Eu me lembro quando comecei a viajar, um dia o Senhor falou no meu coração e diz, não aceite todos os convites que você recebe. E um tempo depois o Senhor falou comigo, você não está obedecendo a orientação que eu te dei. Eu falei, não Deus, eu não estou aceitando tudo. Ele diz, não, você aceita tudo enquanto cabe, você só para de aceitar quando não cabe mais nada na sua agenda. O Senhor disse, quando eu falei para você não aceitar tudo, é porque a cada convite você deve buscar entender qual é o meu plano, o meu propósito, o que eu quero fazer através de você, onde eu quero te usar. Então o Senhor me disse, não quero que você diga não só hora que não cabe mais. Eu quero que você tente entender cada coisa que você recebe, se ela está ou não dentro do plano e do propósito. A gente precisa ser orientado por propósito. E muitas vezes, querido, é fácil a gente se empolgar e distrair. Hoje em dia eu atendo em média 1 de cada 70 a 80 convites que eu recebo. E eu preciso entender sempre o que Deus quer que eu faça, onde Deus quer que eu esteja, né, como Ele quer que me conduza. E eu repito, querido, isso não é complicado, é emocionante. Você tem que depender do Senhor a cada passo que você dá, mas ao mesmo tempo continuar sendo norteado por objetivo, por alvo, por meta e por propósito. E terceiro e último lugar, depois de falar do cuidado com as distrações, eu quero terminar dizendo, primeiro falamos que tem tipos diferentes de alvos. Em segundo lugar, nós falamos aqui sobre cuidar com as distrações. E em terceiro e último lugar, eu quero falar sobre a importância de lutar pelas suas metas. Abre aí a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo está falando especificamente sobre palavras proféticas que Timóteo recebeu. Ele diz, esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate. Ele está dizendo, de acordo com aquilo que Deus falou, que foi profetizado sobre você, firmado justamente no que foi dito, combate o bom combate. Em outras palavras, luta ou lute por isso. Não é porque Deus falou ou prometeu algo para mim e para você, querido, que essas coisas vão acontecer automaticamente. Muitas vezes a razão pela qual Deus sinaliza profeticamente é justamente porque Ele quer que a gente se prepare. É porque Ele quer que a gente possa correr atrás daquele lugar onde Ele quer nos levar. O que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte, Timóteo, que Deus quer fazer, nós não temos dúvida. Ele já sinalizou profeticamente. Mas agora você vai fazer a sua parte, porque não tem só a parte de Deus. Você vai ter que lutar para alcançar esse lugar. Eu tenho visto gente que mesmo diante de promessas de Deus nunca chegaram a lugar nenhum. Porque muitas vezes a gente olha para essas pessoas e elas não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Eu quando comecei a viajar intensamente, já para pregar, eu tinha 18 anos, foi antes dos 19. E eu lembro que eu me encontrei com uma certa pessoa num lugar que eu estava pregando,
Eu falei, cara, que legal ver Deus te usando assim, tão novo, tão menino. Ele era um pouco mais velho que eu. E ele falou assim, como que você olha essa questão do ministério? Você entende que o seu chamado é, de fato, maior do que a igreja local e é para servir o corpo? Eu falei, eu entendo isso com toda a clareza. E por causa disso nós começamos a conversar. E eu comecei a falar quanto tempo eu gastava estudando a Bíblia, quanto tempo, além de estudar a Bíblia, eu gastava lendo tudo que eu podia ler, né, de literatura cristã e qualquer coisa relacionada ao que fosse meu papel. E ele falou, por que você gasta tanto tempo nisso? Eu falei, olha, se Deus me chamou para ser um pregador, eu preciso me preparar para fazer esse negócio direito. Eu lembro que ele olhou para mim com uma cara assim de reprovação, já balançando a cabeça. E, cara, Deus também me prometeu que eu seria um grande e poderoso pregador usado por Ele na nação e nas nações. Mas quer saber? Se Deus prometeu, o problema não é meu, é dele. Eu falei, eu acho que não é bem assim. Não, se Deus falou, vai acontecer. Eu falei, daqui uns anos a gente conversa. A verdade é que tanto tempo depois, eu não vi aquele camarada ir a lugar nenhum. Pastor, faltava a ele o potencial? Não. Faltou a ele palavra profética? Não. Faltou o quê? Ele combater o bom combate, ele lutar para aquilo que Deus falou. O que é lutar, querido? Não é impor goela abaixo dos outros, mas é a gente procurar crescer naquela área do chamado. Então a pessoa cresce lá dizendo, eu tenho um chamado para ser missionário em determinado país. Eu digo, criatura, começa a aprender a língua. Começa a se aculturar. Se você vai para lá, você tem que se preparar para isso. Não, se Deus falou, eu vou chegar lá e vou falar a língua sozinho, da noite para o dia. Vai sim. A gente precisa entender que há uma parte que é nossa. Não é apenas crer, não é apenas orar, interceder, mas existem coisas que são muito práticas que eu e você precisamos e devemos fazer a fim de crescer para o cumprimento daquilo que Deus tem para nós. Abre no outro texto bíblico, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do 24 ao 26. Paulo diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Ele pega um exemplo aqui dos esportes, que é algo que já havia se tornado muito forte no Império Grego e continuava tão forte quanto agora no Império Romano. Ele diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, na verdade todo mundo corre, mas só um vai levar o prêmio. Ele diz, aquele um tem que se destacar dos demais. Aquele um vai ter que correr mais, vai ter que correr mais rápido do que os demais. Então ele diz, corra de tal maneira que vocês alcancem. Sabe o que ele está fazendo? Se dedique, se empenhe, bote esforço para que você seja o melhor naquilo que você faz. Verso 25, todo atleta em tudo se domina. Um corredor, por exemplo, não pode sentar e comer como qualquer pessoa come. Ele tem que ter disciplinas. Todo e qualquer atleta que quer ter distinção, ele precisa de preparo. E ele está dizendo aqui, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Por que ele chama de corruptível? O que a gente chama dos louros da vitória, era na verdade nada mais, nada menos do que uma coroa de folhas, que secava em alguns dias. E pior, naquela época não tinha nem fotografia para lembrar. Ou seja, aquela recompensa era só um momento, ela não durava muito. Agora, e diz, eles fazem isso por uma coroa corruptível. Nós, porém, por uma incorruptível. Então ele entra no verso 26 dizendo, assim corro também eu. Assim corro como? Para ganhar o prêmio. Assim corro para me destacar. Ele diz, não sem meta. Paulo está dizendo, eu não sou atleta, mas naquilo em que eu tenho que correr atrás da meta, do alvo, da visão celestial, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou lutar para que eu realmente possa me destacar nisso. Assim corro eu, não sem meta. Ele diz assim, luto, agora ele mudou o tipo de esporte. Ele deixa de lado o corredor para falar agora do lutador. Ele diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Um camarada que vai lutar com outro tem que desferir golpe onde? No seu oponente. Não adianta bater no ar.
Porque o propósito da luta, que não é quanto golpe você deu, é quanto você acertou. E alguns, na caminhada cristã mesmo, na caminhada de vida, estão só batendo no ar. Até diz, não, estou me esforçando para ver se eu acerto alguma coisa. Paulo está dizendo, você tem que ter uma meta. Não é o ar, você tem que ter um alvo, é o seu oponente. Assim como você corre para chegar em primeiro lugar, você luta para acertar. E Paulo está não apenas dizendo que existe meta, mas ele fala de uma dedicação para poder viver o cumprimento daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero citar a você uma frase que eu particularmente gosto dela, autoria atribuída a Gerhard Boehme, e diz, quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos planos. Sabe, querido, nós precisamos ter essa perseverança que um Caleb teve. Faz 45 anos que Deus prometeu e eu não vou desistir. Eu estou aqui firme e forte como antes. Agora, sabe o que é interessante? Ele não chega para Josué e diz, ó, você viu que Deus prometeu que ia entrar na terra. Então limpa aí um bom pedaço de terra e me dê logo de uma vez. Sabe o que ele diz para Josué? Só me abençoa com qual herança? Quem vai tomar o território sou eu. Quem vai expulsar o gigante sou eu. Mas Deus te fez uma promessa, e justamente por causa da promessa, eu sei que eu vou vencê-los, eu sei que eu vou conseguir. Mas está dizendo, eu lutei até hoje em paciência e perseverança, e agora eu vou lutar no braço com os caras, porque Deus será comigo. As pessoas têm alcançado, querido, as suas metas, elas são gente que se dedicou. Gente que não desistiu, gente que lutou, gente que brigou por isso. E eu quero te encorajar, em nome de Jesus, a não apenas buscar as resoluções do novo ano, mas muito mais do que isso, que você tenha metas, além da meta maior da vida cristã, que você tenha metas que norteiem a sua vida, que você tenha propósitos e objetivos claros para você, para a sua casa, para a sua família. Que você possa, ao mesmo tempo em que luta por aquilo que a gente pode chamar aí de alvos pessoais, que você entenda também os celestiais. Agora, diante de tudo isso que a gente falou hoje, eu acho que a gente sempre tem que ter uma conclusão mais específica e mais precisa. A pergunta é, o que é que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Em Atos, no capítulo 2, Pedro mal consegue terminar o sermão dele no dia de Pentecostes. E os irmãos o interrompem perguntando, que faremos, pois, varões e irmãos? Basicamente, eles estão querendo dizer, tá, de tudo isso que você falou, agora, o que é que a gente faz com isso? Pedro diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e vão receber a remissão dos pecados, e também o dom do Espírito Santo. Pedro dá um caminho, dá os passos que eles têm que tomar, aponta quais são as consequências. O problema é que muitas vezes a gente ouve uma palavra e pensa, que bênção, mas a gente não sai programando de forma prática o que é que nós vamos fazer com isso. Então, eu quero tentar te ajudar a colocar isso em prática. Diante da pergunta, o que fazer com o que eu ouvi hoje? Eu começaria te dizendo, primeiro, começa escrevendo. Não importa se você vai usar o papel, formato eletrônico, mas tenta escrever aquilo que você já sabe ser meta. Então, perseguir o grande alvo da vida cristã é para todo mundo. A gente tem que saber levar Deus e a caminhada cristã a sério. Mas talvez as suas promessas pessoais sejam muito diferentes até de outras pessoas que você conhece. Talvez aquilo que você entenda como um alvo ministerial também seja diferente de outros. E é importante você entender o que é que Deus quer para você. O apóstolo Paulo escreve, e ele fala de Pedro aos Gálatas, dizendo, o Deus que operou eficazmente em Pedro, o apostolado da circuncisão, operou em mim o da incircuncisão. Parecia duas coisas diferentes, mas ele diz, Deus operou em cada uma coisa distinta, porque o plano de Deus não é igual para todo mundo. Então comece escrevendo o que você já sabe. Segundo lugar, você deve seguir orando por alvos que você ainda não conhece. Pastor, eu sei que Deus quer que eu sirva as pessoas, eu sei até que área. Eu só não sei onde nem quando. E tem coisas que a gente tem que buscar de Deus, orientação e direção. Então comece escrevendo o que você já sabe, siga orando por aquilo que você não sabe. Agora, tente manter, querido, esses alvos visíveis. A menos que você já tenha desenvolvido uma profunda capacidade de interiorizar
e memorizar algo, é bom que você torne isso visível. Então você pode colocar não só os alvos, são as resoluções do novo ano, mas sua meta de vida. Dizendo, eu sou dirigido, eu sou orientado por isso. E essas coisas precisam estar sempre sendo lembradas, para que você aplique fé, para que você ore, para que você o tempo todo refaça o balanço. Estou no trilho certo ou estou no lugar errado? Quando a gente consegue escrever, manter visível, continuar orando para crescer nisso, já é um excelente começo. Mas algo que não dá para você sair daqui sem ter isso claro no seu coração. Seja persistente, seja perseverante, seja teimoso, insistente, não desanime, não desista. Por favor, diga amém. Thomas Edison disse, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Nós vamos enfrentar adversidades? Sim. Vamos ter que lidar aí com a espera e o teste do tempo? Sim. Mas o que a gente não pode é desistir. A Bíblia diz que não é só pela fé que se herdam as promessas, mas é por meio da fé e perseverança. Então, a gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar por isso. Talvez como Caleb, dizendo, não importa se foram 45 anos, eu vou experimentar aquilo que Deus falou. Eu vou viver aquilo que Deus prometeu. Ele fez a promessa e eu vou fazer a minha parte de correr atrás. Mas quando a gente consegue, de fato, entrar nesse lugar de lutar por isso, a probabilidade de entrarmos na plenitude do que Deus sonhou, ela acaba se tornando muito maior. A minha oração é que mais do que só as resoluções para um novo ano, você viva a sua vida baseado em metas e objetivos. Que você, a semelhança de Paulo, seja um desses perseguidores de alvos. Gente que é norteado por propósito. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele me perguntou, é verdade que já te fizeram essas duas propostas? Para você largar tudo que você faz e trabalhar com esses ministérios e essas igrejas? Ele falou, ou isso é boato? Eu falei, não, é verdade. A pessoa olhou para mim e falou, você não ficou nem um pouco balançado? Eu falei, não. Ele falou, qualquer um queria ter isso. Eu falei, esse é o problema dos qualquer um. Eles ficam esperando o que parece ser uma boa oportunidade. Eu falei, a gente tem que ser orientado por alvo, por propósito. Essa não é a direção de Deus para a minha vida. Me senti muito feliz, até com a pitadinha de satisfação de ter recebido a proposta. Mas ela não me tenta. Por quê? Eu tenho um alvo específico. Deus já sinalizou o que Ele quer para mim. Quando a gente tem meta, querido, a gente sabe para onde está indo. Quando a gente não sabe, não tem, qualquer lugar parece que está bom. Mas a gente acaba não vivendo o plano e o propósito de Deus. Eu quero que você possa ser um desses perseguidores de alvos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus, que você possa, numa atitude de entrega essa noite, dizer, Senhor, eu quero viver teu plano e o teu propósito para a minha vida. Eu quero entender o plano e o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero me comprometer diante do Senhor a não só saber que eu tenho que correr atrás de um alvo, mas entender do Senhor quais são os alvos para a minha vida, para a minha própria caminhada. Porque quando a gente tem a clareza do que vai fazer, querido, a gente não precisa ficar atirando para todo lado. A gente começa a fazer isso movido numa direção muito clara, muito específica. Então se coloca diante do Senhor. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu confio ao Senhor a minha vida, eu quero viver a plenitude do teu propósito, eu quero viver o cumprimento do teu plano, eu quero viver a tua vontade, eu quero estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, eu quero naquilo que eu entendo correr atrás, naquilo que eu ainda não entendo continuar dependendo do Senhor. Eu quero que você possa colocar diante de Deus sua vida, não apenas o novo ano que se inicia, mas sua vida como um todo. Espírito Santo, nós clamamos a tua ajuda e a tua graça, em primeiro lugar, para entender, absorver e decidir praticar a tua palavra. Em segundo lugar, Senhor, nós queremos suplicar tua direção. Queremos entrar nesse lugar de dependência do Senhor, de entrega e rendição por meio da oração,
Queremos entender aquilo que é o teu plano e o teu propósito para nós. E queremos poder perseguir isso e ao final dizer como Paulo, eu não fui desobediente à visão celestial. E dizer como ele também disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Nós queremos ser desses perseguidores de alvos que conseguem esquecer o que fica para trás. Porque não estamos norteados por experiências que já tivemos, mas por um futuro, uma meta, um objetivo a ser alcançado no Senhor. Espírito Santo, nós oramos que se torne cada vez mais claro e que a gente possa ter de forma cada vez mais específica a tua ajuda, o teu socorro e a tua liderança nessa área das nossas vidas. Eu oro em favor de cada um dos meus irmãos e irmãs neste lugar. Aqueles que nos assistem, nos acompanham à distância, via internet. Espírito Santo, traz clareza de propósito para tudo aquilo que vamos fazer. Nós queremos te honrar, nós queremos te obedecer. Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos saber a hora de reajustar aquilo que estabelecemos como meta, quando vem mais clareza da parte do Senhor. Mas nós queremos viver de uma forma que te honre, Senhor. Não queremos simplesmente ir empurrando as coisas com a barriga, não queremos apenas esperar se a vida sozinho dá rumo ou destino, nós queremos buscar isso. E clamamos graça e favor do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Sabe, querido, alguns têm o que minha mulher chama de alma artística. A alma artística, assim, ela é movida à inspiração. Hoje eu quero pintar, não, hoje eu quero tocar. Hoje eu quero tocar outra coisa diferente. Hoje eu quero pintar outra coisa diferente. E essas coisas cabem muito bem quando você está fazendo aquilo que te distrai. Quando você escolheu algum entretenimento. Mas elas não cabem para que você escolha viver a vida dessa forma. Hoje estou com vontade de morar em tal cidade. Amanhã, se eu tiver vontade de morar em outro lugar, eu mudo. O que alguns, na verdade, vão, de acordo com o momento, tentando tomar decisões, em vez de construir algo que é bem maior. É tão importante isso que nós estamos falando. A minha oração é que isso de fato possa entrar profundamente no seu coração. Em nome de Jesus, para que você possa viver o melhor que Deus tem para você em cada área da sua vida. Quando você tem meta, querido, boas propostas não te seduzem, não te distraem. Quando você tem meta, as adversidades também não te param, também não te seguram. Agora, quando você não tem, qualquer coisa está bom, em qualquer lugar que chegar, também está bom. Mas em nome de Jesus, nós vamos entender o plano e o propósito de Deus, nós vamos buscar isso. Como indivíduos, para as nossas famílias e para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém?